Eu tenho 75 anos e olha, vou te contar um número que quase ninguém quer ouvir. A expectativa de vida saudável de uma mulher brasileira é de 66 anos. 66. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher brasileira se aposenta em média com 62 de idade, depois de contribuir a vida inteira com o INSS, depois de ter visto o FGTS ser mexido em plano econômico, depois de ter esperado a chamada melhor idade chegar. E quando chega, ela já está no papel, passando do tempo saudável. Pensa bem, a vida inteira a gente ouviu: trabalha, guarda, sacrifica, contribui no INSS, abre previdência privada, espera o FGTS, espera a aposentadoria, espera a paz, espera o dia de finalmente viver. E esse dia, minha gente, chega exatamente quando os joelhos, as costas e às vezes a memória já saíram da festa. Não estou falando para te assustar. Estou falando porque queria que alguém tivesse me dito isso antes. Eu trabalhei 40 anos, dos 25 aos 65. Fui aquela mulher que chegava cedo, saía tarde, que perdeu o aniversário de filha por fechamento de mês. Eu acreditava, de verdade, que uma previdência bem recheada era o único amor que não ia me abandonar. E aos 71, a vida me sentou numa cadeira e me deu uma lição que eu sozinha não tinha querido aprender. E então, se você já passou dos 50 e tem uma parte de você que está cansada de um jeito que dormir não resolve, fica comigo. Não precisa se inscrever, não precisa clicar em nada, só fica, mulher com mulher, uma cadeira encostando na outra. Porque demorei 75 anos para aprender o único segredo da riqueza que ninguém põe na capa da revista. E eu não quero que você descubra ele do mesmo jeito que eu descobri. Deixa eu te contar uma manhã. Foi uma terça-feira, se isso importa, outubro do ano passado, na minha cozinha em Pinheiros. Eu estava segurando uma caneca de café que já tinha esfriado porque eu tinha esquecido que estava tomando. Em cima da mesa, um papel. Extrato da Previdência Privada. Um número bonito, com vírgulas no lugar certo. Um número que a minha mãe, que viveu com pensão do INSS e com o que conseguia ganhar costurando, teria chorado de emoção ao ver. E eu só sentia um vazio. Porque do lado da caneca, num pires, estava o meu porta-comprimidos. 7 compartimentos, um para cada dia. Um para pressão, um para o colesterol, um para a tireoide, que finalmente cansou depois de 40 anos de cortisol. E o novo, que o meu médico tinha receitado em setembro, para os ossos. Minha mãe sempre dizia: dinheiro que a gente não gasta, filha, é só papel triste. Eu ria disso. Eu achava que ela não entendia de juro composto. Eu achava que ela, que nunca tinha lido uma página de educação financeira na vida, não tinha nada para me ensinar. Não tenho orgulho disso.
Levei anos para falar isso em voz alta. Porque, olha, naquela manhã de outubro, com o extrato numa mão e o porta-comprimidos na outra, eu entendi o que ela estava tentando me dizer a vida toda. O dinheiro que eu tinha trabalhado 40 anos para juntar não podia me devolver um único sábado. Não podia me devolver os anos em que meu joelho ainda aguentava uma feira livre inteira. Não podia me devolver as noites em que eu dormi em cima do computador em vez de no ombro do meu marido. Eu tinha construído uma aposentadoria. Eu não tinha construído uma vida para me aposentar dentro dela. E foi esse o momento em que eu entendi que a palavra riqueza talvez significasse uma coisa completamente diferente do que eu vinha perseguindo. Sabe, aqui no Brasil nos ensinam a admirar o número, o saldo, a projeção. O gerente do banco que te mostra quanto você vai ter aos 80, se a bolsa cooperar, se a inflação se comportar, se o plano econômico não vier de novo. Ninguém, mas ninguém, te mostra uma projeção de quantos quadris saudáveis vão te sobrar. Ninguém projeta quantos netos você ainda vai conseguir carregar no colo. Ninguém te calcula quantas amigas ainda vão atender o seu telefone aos 80. Eu trabalhei com finanças numa multinacional aqui em São Paulo. Eu vivia de números. E, mesmo assim, nunca tinha rodado o número mais importante de todos. O número que te diz quantos anos bons, de verdade, ainda te restam. Quero te contar o que aconteceu quando eu tinha 68. Já estava aposentada havia 3 anos e me peguei fazendo uma coisa muito estranha, abrindo planilhas numa terça de manhã. Não era trabalho, era aposentadoria. Eu tinha 3. Uma projetava a taxa de saque da minha previdência. Outra projetava o que eu ia receber do INSS se esperasse até o teto. Outra projetava quanto eu precisaria se acabasse como a minha tia Iracema, numa clínica geriátrica em Campos do Jordão, pagando o equivalente a 3 salários mínimos por mês. Eu tinha 68 anos, estava saudável e estava sentada na cozinha numa manhã linda de outono, otimizando Excel. Não vivendo, otimizando. O meu marido, o Paulo, passou pela cozinha naquela manhã. Me perguntou se eu queria dar uma volta no parque com ele. Ele tinha aquela voz baixinha e esperançosa que usava quando queria que a gente fizesse algo junto. Eu disse: "Já vou, meu bem, deixa eu só terminar aqui." Esse "já vou" durou 93 minutos. E quando eu finalmente levantei a cabeça, ele tinha ido sem mim. 9 meses depois, ele foi para sempre. Infarto dormindo, 71 anos. Eu penso nessa caminhada quase todo dia desde então. Vou te confessar uma coisa que eu nunca disse em voz alta. Quando Paulo morreu, eu não chorei nos 3 primeiros dias. Eu sentei na cozinha e fiz o que eu sempre fazia. Organizei. Liguei para a funerária, liguei para o INSS, liguei para a Previdência Privada. Dei entrada na pensão por morte. Resolvi o inventário. Cancelei o cartão de crédito dele. Atualizei os beneficiários. Fui a viúva
mais organizada do bairro inteiro. E por dentro, eu era uma mulher que tinha finalmente ficado sem planilhas. O choro chegou no quarto dia. Chegou no supermercado. Eu estava parada na frente do iogurte que ele tomava, o de baunilha, os potinhos pequenos. Eu nunca comprei aquilo. Ele sempre foi o que comprava. E ali eu descobri que eu não sabia como ele gostava do iogurte. Eu não sabia se ele preferia o grande ou o pequeno. Eu tinha sido casada com aquele homem por 44 anos e eu não sabia o formato do iogurte dele. Sabe o que eu pensei, parada naquele corredor? Pensei na Previdência. Pensei em quantas horas das que eu tinha trabalhado para encher aquela conta tinham sido horas que eu poderia ter usado para aprender o formato do iogurte dele. Eu não estou te dizendo para não poupar. Eu não estou te dizendo para gastar tudo confiando no universo. Isso seria mais uma mentira, e você já teve mentira demais. Mas eu estou te dizendo isto. Eu otimizei a minha carteira por 40 anos e nunca otimizei a minha presença. E quando Paulo morreu, a Previdência não chorou comigo. Ela só ficou lá, tinta preta, vírgulas no lugar. Você acredita? 44 anos de casamento. 2 apartamentos quitados juntos, 3 filhos criados em volta da mesma mesa em que eu fazia o imposto de renda. E eu não sabia o formato do iogurte dele. É isso que o sistema faz com a gente, minha gente. Não te tira o dinheiro, te tira a atenção. E atenção, eu te falo de verdade, é a única moeda que não se ganha de novo. Quero te contar outro momento. Esse aconteceu no estacionamento de um mercado em Moema, 6 meses depois que o Paulo morreu. Eu tinha 69 anos, tinha acabado de operar o joelho direito. A fisioterapeuta tinha me avisado, com aquela doçura resignada das mulheres da geração dela, que o joelho esquerdo viria em 3 a 5 anos. Eu estava parada no estacionamento, apoiada no carrinho, respirando pesado depois de andar dos legumes até o carro. E eu pensei numa viagem, uma específica. Quando eu tinha 42 anos, a minha amiga Débora me convidou para fazer o Caminho de Santiago, 800 quilômetros a pé pela Espanha. Ela ia tirar uma licença não remunerada de 6 semanas do escritório de advocacia. Tinha juntado milhas. Tinha uma amiga em Madrid que ia hospedar a gente. Eu falei que não. Falei que não porque eu tinha uma avaliação importante. Falei que não porque 6 semanas sem salário me pareciam irresponsáveis. Falei que não porque o FGTS e a Previdência iam ficar 6 semanas sem depósito. E eu me lembro com clareza, porque a vergonha nunca foi embora. Eu me lembro calculando na minha cabeça
quanto valeriam aquelas 6 semanas com 30 anos de rendimento composto, convertido para reais, com inflação projetada. Coloquei um preço no caminho. Parada naquele estacionamento, aos 69 anos, com um joelho de titânio e uma sacola de alface, eu teria pagado 20 vezes o que calculei para ter meus joelhos de 42 e 6 semanas com a Débora naquela estrada. A Débora, aliás, morreu de câncer de ovário aos 57. Ela fez o caminho sozinha. E agora eu vou te sussurrar uma verdade dura. A nossa geração de mulheres brasileiras, a gente foi a primeira a quem disseram que podia ter carreira. E muitas de nós escolhemos a carreira tão inteiramente que esquecemos de escolher também o resto. A gente foi aplaudida pelas horas que trabalhou. Nunca foi aplaudida pelas horas que não trabalhou. Ninguém te dá placa pelo sábado que você passou na beira da praia com a sua filha. Ninguém te dá bônus pelo fim de semana em que você não abriu o e-mail. Mas são essas as horas, minha gente. São essas as horas que viram riqueza quando as luzes começam a baixar. E eu queria te falar uma outra coisa que dói. Aqui no Brasil, a mulher cuida de todo mundo antes de cuidar de si. Primeiro dos pais, depois dos filhos, depois dos netos, depois, se sobrar tempo, de si mesma. E enquanto a gente cuida de todo mundo, a gente contribui para o INSS, paga a previdência privada, junta o FGTS, tudo com a ideia de que no fim, quando ninguém mais precisar da gente, vai chegar a nossa vez. Mas olha a armadilha. Quando finalmente chega essa hora, o corpo já não quer. As amigas já estão cansadas. Os filhos estão longe, alguns fora do país. E você fica sentada na sua sala, com todos os papéis em ordem, e ninguém para comemorar. A primeira coisa que eu fiz depois da consulta com a minha médica foi olhar para o meu dinheiro de um jeito diferente. Não mais como um monte para proteger, como uma ferramenta para usar. Liguei para o meu gerente de conta. Falei que ia mudar o plano. Ele ficou nervoso, porque eles são pagos para proteger o monte. Eu disse: Roberto, eu já tenho o suficiente. Eu tenho mais do que o suficiente. O que eu preciso é que você me ajude a gastar antes que eu não consiga mais. Fiz uma lista, um calendário. Chamei de os anos da sobreposição. Assumi, com generosidade, que me restavam 10 anos bons, dos 75 aos 85, e planejei o que eu queria fazer a cada ano. Não um dia, esse ano, ano que vem. Fui ver minha irmã em Salvador. Levei a minha neta, a Sofia, para conhecer para ti. Parei de olhar o saldo todo mês. Comecei a olhar o calendário. E uma coisa estranha aconteceu. O dinheiro que eu gastei naquela viagem com a Sofia me voltou de um jeito que juro composto nunca voltou. Me voltou na cara dela, vendo o mar bater nas pedras.
na memória que ela vai carregar, muito depois que eu já tiver ido. Então, olha o que eu quero que você leve desta confissão de uma velha. Anota 3 datas. A data que você pensa em parar de trabalhar, a data em que, estatisticamente, você vai parar de estar bem e a data em que, honestamente, você vai parar de estar. Olha esse triângulo. Essa é a tua sobreposição. Essa é a tua riqueza de verdade. A maioria passa 40 anos otimizando a primeira data. Quase nenhuma planeja em volta da segunda. E a terceira, a gente nem quer olhar. Mas o segredo, o que me custou 75 anos para aprender, é que riqueza não é o número numa conta. Riqueza é a parte não usada da sua vida saudável, presente, amorosa, respirando. E o único juro que rende nessa conta é atenção. Atenção ao corpo, atenção a quem senta na sua mesa. Atenção à caminhada que o seu marido está te pedindo agora. Eu não posso trazer o Paulo de volta. Não posso trazer o corredor do iogurte de volta. Mas eu posso te dizer, hoje à noite, antes de você fechar os olhos, não espera a autorização que o sistema nunca vai te dar. Vai caminhar, liga para tua irmã, compra passagem, olha para o extrato e se pergunta, de verdade, para que serve esse papel, se não para isto, se não para agora. E eu te peço uma coisinha hoje, uma só. Abre o calendário do celular ou tira aquele de papel da gaveta e marca uma data, qualquer uma, nos próximos 30 dias. Escreve o nome de uma pessoa do lado, uma irmã, uma amiga, uma filha que agora já é mulher. Escreve o nome e marca um encontro de verdade. Não espera o Natal, não espera o próximo aniversário de década. Não espera ter energia, porque a energia não chega depois, ela só vai embora. E quando chegar a hora desse encontro, não desmarca por nada, nem por reunião, nem por fila de banco, nem para conferir a previdência. Esse encontro é mais sagrado do que qualquer número em qualquer papel. Porque esse encontro é a riqueza de verdade, a que se gasta em vida. E faz mais uma coisa por mim. Pega o extrato da previdência mais recente, se você tiver coragem, e desenha uma risquinha na margem. Só uma risquinha de lápis. Uma risquinha que diga: esse dinheiro está vivo e eu também. E hoje eu escolhi os 2. Essa risquinha vale mais do que qualquer rendimento que o seu gerente vai te prometer. Isso, minha gente, é o único segredo. O único que vale 75 anos para aprender. E o único que eu consigo te passar antes que o sol se ponha.